Bom dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live hoje, nossa live de mapa mental. Vamos construir um mapa mental a partir do estudo bíblico, a partir de tudo aquilo que nós já estudamos na Bíblia. E hoje nós faremos um mapa mental sobre os amigos de Jó. Nós já passamos por essa leitura, nós já estudamos, já fizemos live com conteúdo bíblico. Então, minha gente, mas como eu já havia dito, né, que o livro de Jó nós faríamos o nosso mapa mental depois, porque precisava de todo esse conteúdo para a gente formular. Então, hoje nós vamos fazer o mapa mental de Jó. Gente, ele está assim muito maravilhoso. E hoje vamos focar então no mapa mental aqui sobre o livro de Jó, sobre os amigos de Jó. Eu ainda vou querer fazer mais um mapa mental sobre o próprio Jó, a sua visão, o seu, né, toda a circunstância e o tempo que ele viveu em relação àquilo que nós já falamos sobre as duas perspectivas, tá? Então, nós vamos iniciar agora, minha gente, sobre os amigos de Jó, tá bom? Vamos fazer aí o nosso mapa mental. Eu tô com a minha folhinha em branco aqui para construir aqui, que é o meu rascunho. E depois daqui eu passo para o meu caderno, tá bom, gente? Então, vamos iniciar aí a nossa construção do nosso mapa mental. Então, como eu vou falar sobre os amigos de Jó, eu vou falar vou fazer um mapa mental sobre os amigos de Jó, eles vão nos levar a um entendimento ainda maior sobre quem é Deus. Por mais que nós lendo o livro, a gente vê que muitas coisas, né, que eles fizeram, que eles acusaram, que eles entenderam sobre Deus, não fazia sentido, né? Não fazia sentido com a vivência de Jó ali, com o que estava acontecendo. Por quê? Aquilo que nós falamos nos nossos estudos, que no livro de Jó, a gente precisa ter o entendimento do quê? Dois entendimentos aí, né? Duas visões. A visão na perspectiva da circunstância, na perspectiva terrena e na perspectiva celeste, né? Celestial. Então, são duas perspectivas e por isso que eu não posso encontrar resposta na terra para circunstâncias terrenas daquilo que está acontecendo no céu. E era o que os amigos de Jó estavam tentando fazer. Buscar respostas na terra sobre aquilo que estava acontecendo com um propósito celestial, tá? Então, diante disso tudo, nós temos aí esses amigos de Jó que aparecem. E cada um com um pouquinho, né, uma característica aí para alguma visão que cada um tinha em relação ao sofrimento de Jó e a Deus. Nós então vamos colocar nesse mapa mental esse olhar de cada um deles, que vai nos ajudar aí no nosso entendimento desse livro. Tá bom, gente? Então a gente vai colocar aqui, vai ficar, gente, o que? Muito maravilhoso, vai ficar sensacional demais. Então vamos começar, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, então, é justamente encontrar aqui o meio da minha folha, né? Como a gente já falou. Eu já vou ampliar, deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui, eu acho que eu tenho. Não tenho. Achava que eu tinha uma régua. Lá vem de novo, né? Eu não tenho, então eu vou fazer com a própria folha aqui, ó. Tá? Só para eu achar, eu tô com um bloquinho aqui de algumas folhas, só para eu achar o meio da minha folha. Ó, então a gente começa o quê? Encontrando o meio aqui da folha, tá? Pode ser meio mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um X aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer escuro, né? Ó, achei aqui o meio da minha folha. Essa parte eu fiz de lápis. E eu vou fazer o meu mapa mental de caneta para ficar melhor para vocês verem. Mas a gente faz de lápis essa parte aqui, tá bom, gente? Deixa eu ampliar. Ó.
Então eu fiz aqui o meio aqui da minha folha, tá? Aqui vai ser o tema central, que eu vou colocar os amigos de Jó, tá, gente? Então, para fazer não só escrito, já que a gente vai fazer algo que vai ter bastante coisa escrita, eu vou fazer uma bandeirola aqui para colocar no tema central dos amigos de Jó, tá? E vou te explicar como fazer essa bandeirola de uma forma bem fácil. Cadê? O meu meio tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, como o meio tá aqui, e aqui embaixo do meio, eu vou escrever também o que, minha gente? A cereja. Então, eu vou escrever o tema acima desse meio, para que tenha um espaço aqui para eu escrever a cereja do bolo, e coloque aqui um pouquinho mais para cima, então, o tema, tá bom? Então, eu vou fazer desse jeito. Então, eu vou fazer uma bandeirola aqui. Como que eu vou fazer essa bandeirola? Gente, bem fácil, olha. Eu vou fazer uma... Como é que fala isso aqui, gente? Uma curvinha aqui, ó. Ó. Bem fácil, né, gente? Agora eu vou repetir essa curva exatamente igual, um pouquinho mais abaixo, ó. Vou repetir igualzinho, ó, só que de lápis clarinho. Eu tô fazendo escuro para vocês verem. Ó, vou fazer exatamente o mesmo traço, ó. Tá vendo? O mesmo traço, ó. Agora, como que eu fecho essa minha bandeirola para ela ficar com cara de bandeirola? Eu vou fechar aqui, ó. Eu deixo essa coisinha aqui mais para fora, ó. E eu fecho ela aqui, ó. E aqui no fundinho eu dou uma leve arredondadinha. Então, venho aqui com a minha borracha agora e vou apagar, ó. Tá vendo? Eu só puxei a linha para baixo. Ó, daí eu tiro essa partezinha aqui de fora, ó. Aí eu dou uma leve arredondadinha aqui, ó. Daí eu puxo pra lá, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Ó. Puxo, fecho ela aqui e essa partezinha aqui vem pra trás. Agora eu fecho essa parte aqui, ó. Que você pode fazer... Vamos fazer reto pra ficar mais fácil, porque aqui não é do Devocional com Arte, né, gente? Aqui é nosso mapa mental, tem que ser bem fácil. Ó. Tá vendo? Olha que bandeirola mais fácil, gente. Aí, pra ela ficar com cara bem vintage, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uns... como se ela fosse... ó, uns rasguinhos assim, ó. Ó. É só fazer umas pontinhas nela assim, ó. Tá? Pra ela ficar meio com cara de... você vai fazer umas pontazinhas aqui, tá? Pra ela ficar com cara de rasgadinho assim, tá, gente? Então, eu vou escrever aqui, ó, os... ó, isso tudo só pra fazer o texto, gente. A gente vai se empolgando, né? Eu vou pôr aqui, ó, os... Aí aqui, amigos de... amigos de... e aqui, ó, Jó. Ó, tá? Então, eu já vou passar uma caneta aqui só pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, aí, quando eu fizer aqui na caneta, eu já vou passar... deixa eu ampliar pra vocês verem. Eu já vou passar sem... eu não vou fazer reto o risco, eu vou seguindo aqui os meus... ó. Os dentinhos aqui, né? Eu vou fazendo uns dentinhos aqui, ó. E vou fazer no meio, não tão retinho, né, gente?
Ó. Ó. Não ficou? Vintage. Olha aí, gente. Olha que facinho que tá, não tá? Tá, então, agora eu ponho aqui, ó, os... Depois eu termino aqui, tá bom, gente? Deixa eu escrever essa daqui com a minha brush. Os amigos de Jó. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Agora vamos começar, né, gente? Só fiz isso aqui, ó, então cheio de graça. E aqui não vou nem colocar o texto aqui, porque é o livro todo do Jó, tá bom, gente? É o livro todo do Jó. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar agora. Eu vou diminuir um pouquinho pra gente começar, porque como eu falei, né, gente, a gente sempre começa por aqui. Claro que você pode começar por onde você quiser, mas a gente vai manter um padrão. Esse é o padrão que, pra mim, né, é o que eu faço. Então, eu vou compartilhar aqui com você é o que eu faço e que os meus olhos, eles circulam nisso aqui com entendimento. Hoje nós vamos também numerar, tá? Vamos colocar número 1, número 2, número 3, porque assim a gente vai seguindo a sequência dos números, tá? Então vamos começar aqui, ó. Então eu vou começar pelo número 1 e o número 1, o meu primeiro, a primeira informação do meu mapa mental sempre vai começar aqui, gente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, número 1. Deixa eu ver se tá boa a imagem pra vocês. Tá boa, né, gente? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Ó, tá boa, né? Vamos ver se não der pra ver bem, eu amplio um bocadinho. Então, o primeiro amigo que aparece... Se dá pra, eu acho que eu já vou fazer de caneta. Se eu errar, daí eu... Ó, o primeiro amigo que aparece... Vou pegar outra caneta, calma. É o Elifaz, né? A gente vai ver que aparecem aí 4 amigos, né, minha gente? Deixa eu ver aqui que caneta que eu vou pegar, gente. Cadê? Aí eu vou pegar essa aqui. A gente vê aí que aparecem 4 amigos. E eles aparecem em uma certa ordem, né? A gente falou bastante sobre isso durante as lives. Aqui, ó, vou pegar essa daqui. Ó. E então aparecem os ciclos de discursos que nós já falamos durante as lives. Aqui eu vou condensar tudo isso no nosso mapa mental, tá bom? Então eu vou falar algumas coisas que a gente vai se lembrar daquilo que nós já estudamos, tá? Então o primeiro é o Elifaz, ó. Eu vou pôr o número 1 aqui e vou escrever o Elifaz. Ele é o primeiro, né, que aparece aí. Elifaz. E aí, eu vou colocar aqui as características, assim, que a gente se lembra sobre ele diante dos textos bíblicos, tá? Então, o Elifaz, ele é o mais velho de todos. Eu vou escrever aqui, ó. O mais velho, tá? Por que isso daqui, né, é o ponto? O primeiro que fala, normalmente, é o mais velho, né? Então, a gente vai ver que ele é o mais velho. E depois, lá na fala de Eliú, que é o último, ele é justamente o mais jovem, tá? Então, ele é o mais velho. E vocês lembram que ele começa argumentando sobre experiências e visões que ele teve? Pois bem, os argumentos dele... Ó, deixa eu só dizer uma coisa aqui pra vocês, né? Sobre o que a gente vai tratar nesse mapa aqui, né? Porque eu já tô indo direto ao ponto aqui, mas eu quero trazer para vocês do que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar nesse mapa
que tem o tema de Os Amigos de Jó, o que nós vamos tratar? A gente vai tratar sobre a fala de cada um deles e a característica de cada um deles diante de Jó e do sofrimento de Jó, tá? Então esse é o tema, essa é a mensagem que a gente vai querer passar com esse mapa mental aqui. É o quê? É a gente entender a fala de cada um deles, trazendo aí pontos importantes da fala deles em relação à forma com que eles enxergavam o sofrimento do Jó. Tá bom, gente? Então, vai ser isso. Então, o que a gente tem aqui no Elifaz? O Elifaz, ele era o mais velho e o argumento que ele tinha para falar sempre do quê? Do sofrimento do Jó. Era o quê? Eram argumentos baseados, então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou pôr assim, ó, argumentos baseados em. Aí eu vou pôr aqui, ó, experiências e visões. Ó, experiências e visões. Vocês se lembram? Vocês se lembram disso que nós vimos? Então, experiências e visões. E ele defendia o quê? Na fala dele, a gente percebe que ele defendia assim, que o sofrimento era igual a pecado. Então, se Jó estava sofrendo, é porque ele estava em pecado. Tá, gente? Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Ele defendia o quê? Ele defendia que, aí eu vou pôr assim aqui embaixo, ó, sofrimento é igual a pecado. Pronto, gente. Isso aqui já é suficiente para a gente entender do Elifaz. Olha que sensacional. Então, o Elifaz, ele é o amigo mais velho, é o que fala primeiro. Ele tinha os seus argumentos baseados em experiências e visões. E ele defendia o quê? Que o sofrimento era igual ao pecado. Então, já que Jó estava em sofrimento, é porque ele estava em pecado, tá? Então, isso daqui é o quadro de Elifaz. Agora, vamos para o segundo. O segundo amigo que aparece, tá bom aqui? O segundo amigo que aparece é o Bildade. É o Bildade. Uns nomes, né, gente? É os nomes deles. Ó, o Bildade. O Bildade, quando a gente vai ver no texto bíblico, a gente percebe que ele tinha um apego muito grande às tradições dos seus antepassados. Então, ele defende o seu caso, né, o seu argumento com base na tradição dos antepassados dele. Tá? Então, olha só, então ele tinha um apego, ó, eu vou colocar aqui, apego às tradições. Ó, ele tinha um apego às tradições. E tudo isso aqui, gente, nós lemos no texto bíblico, tá? Nós vimos, nós estudamos e aqui a gente está condensando no mapa mental. Então, o Bildade, ele tinha o quê? Ele tinha apego às tradições. E ele dizia assim, ó. Ele, dizia que se há sofrimento, há culpa. Eu vou pôr assim, ó. Se há sofrimento, é porque há culpa. Olha só o que Bildade dizia. Ele dizia assim, se há sofrimento, há culpa. Então, diante disso, o que ele estava dizendo sobre Jó? Me digam aí, quero ver se vocês estão ligados comigo aqui dentro, porque a gente precisa entender nosso mapa mental, né, gente? É aquilo que a gente fala. Nós não vamos pegar uma coisa pronta do nada, não. Nós vamos estudar e vamos condensar o nosso estudo aonde? No mapa mental. Uma forma visual da gente ter todo o conteúdo que já estudamos, tá?
Então, o que ele estava dizendo sobre Jó? Me digam aí. Diante da fala de Bildade, que ele dizia, se há sofrimento, há culpa. Ó, o que é? Exatamente. Ou seja, que Jó, já que Jó estava sofrendo, ele era culpado. Ele era culpado de estar sofrendo. Ou seja, tá vendo? Ou seja, ele dizia assim, ó, se tem sofrimento, tem culpa. Então, Jó, se você está sofrendo, é porque você tem culpa nisso. Você não está sofrendo ao acaso. O que ele está fazendo? Ele está olhando na perspectiva terrena, encontrando justificativa e resposta terrena para aquilo que está acontecendo aonde? Na perspectiva celestial. Não dá certo. Não vai achar. Mas o que ele falava? Ele falava assim. Por quê? Porque todos eles acreditavam que numa teologia, né, de retribuição, matemática, como nós falamos também. Tá bom, gente? Então, e ele dizia assim, ó, Deus, ele dizia muito assim, ó, que Deus, eu vou escrever assim, dizia que Deus é justo. Ó, ele dizia que Deus é justo. Então, como Deus é justo, se Jó estava sofrendo, é porque ele tinha culpa no cartório. Tá? Exatamente. Tá bom, gente? É isso aí. Então, esse foi o segundo amigo. Agora, vamos para o terceiro amigo que aparece. O terceiro amigo que aparece é o Zofar. Zofar. Nossa, esse aqui era o mais agressivo, mais duro com Jó. Ele foi, assim, muito incisivo, muito... Nossa, ele foi o mais acusador, né? O mais duro, assim, com Jó. Então, a gente vai colocar assim, ó. O Zofar, o mais agressivo. Vou pôr aqui, acusador. Ó, ele foi o mais de todos. Ele foi terrível. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O mais agressivo, o mais acusador. Ele dizia, inclusive, gente, vocês lembram, nós falamos sobre isso nas lives, que ele dizia, inclusive, que o sofrimento de Jó ainda era pouco. Olha isso. Ele criou situações para justificar o sofrimento de Jó, e ele dizia assim, Jó, o que você está sofrendo é ainda pouco. Olha isso, gente, que esse homem dizia. Isso que era amigo, hein? Então, ele dizia que Jó merecia, ó, ele dizia que Jó merecia até mais sofrimento. Ó. Então, o Zofar, que era muito agressivo, acusador, ele dizia que Jó merecia ter mais sofrimento do que aquele que ele estava sofrendo. Olha isso, gente. Então, ele era terrível. E ele vem falar no quê? Ele vem falar sobre a grandeza e a justiça de Deus. Fala sobre a grandeza e justiça de Deus. Vejam, esse aqui, o Bildade, falava que Deus é justo. Esse aqui falava da grandeza e da justiça de Deus, ok. Mas a gente vai perceber que, apesar deles falarem verdades sobre Deus, sobre quem Deus é, eles aplicavam essas verdades na vida de Jó de forma equivocada. E esse é o grande problema, tá? Então, aqui nós já temos o terceiro. Eu vou
Agora, para o lado de cá da minha página, porque quando eu estava organizando isso daqui, da fala dos amigos, eu não quis vir para cá fazer o quarto amigo, que é o Eliú, para dar uma equilibrada na folha. Eu vou trazer isso para cá, ó. Ui? Ó. Eu vou trazer o quarto amigo para cá. E aqui embaixo a gente vai colocar mais duas considerações. Então vai ficar bem equilibrado o nosso mapa mental. Como eu estou fazendo de forma numérica, eu vou seguindo os números para minha leitura do meu mapa mental, tá bom? Então eu fiz Elifaz, Bildad, Zofar. Agora vamos para o quarto amigo que aparece no final da história, que se chama Eliú. E eu vou colocar ele aqui com o número 4. Então, 4. Eliú, tá? E eu vou colocar aqui, por quê? Porque eu vou colocar mais duas considerações, uma em cada canto aqui, meu quadro vai ficar bem... O que é? O que vocês estão falando aí, gente? Tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui o Eliú, tá? Vou ampliar aqui, ó. Pra gente ver. O Eliú é o último amigo que aparece. Tá boa a imagem, né, gente? É o último amigo que aparece. Então, eu vou colocar aqui. Como eu falei, né? Aqui em cima tá o meu primeiro, que é o mais velho. Aqui eu vou colocar o mais jovem. O mais jovem. Gente, eu não sei dizer o quanto eu amo isso aqui, como ficou. Como a gente aprende. E o mais maravilhoso disso, gente, é a gente construir um mapa mental, como nós estamos fazendo a partir da Bíblia e do estudo bíblico, e a gente construir um mapa mental e a gente saber ler esse mapa mental, entre aspas, ler esse mapa mental e poder explicar. Gente, sensacional. Isso é bom demais e eu fico muito feliz com isso, de ver que vocês estão aqui. O que vocês estão falando? Isso. Tá? Então vamos lá. Ele era o mais jovem. O que mais que tinha o Eliú? O Eliú, ele aparece depois e ele aparece com uma diferença entre os outros 3 amigos. Vocês lembram? Porque ele acaba trazendo... dizendo que o sofrimento de Jó, né, e o sofrimento da pessoa, ele pode ser também algo que o Senhor use, né, uma ferramenta de Deus, o sofrimento, para quê? Para disciplina, né, para ensinar alguma coisa. Então, é muito importante porque a fala de Eliú, ela é a mais regrada, apesar de não ser totalmente certa, mas é a que tem algo mais real, né? Vamos dizer assim. Então, ele era o mais jovem, foi diferente dos outros amigos, né? Ele diz que o sofrimento pode ser, eu vou escrever aqui, ó. Dizia que o sofrimento dizia que o sofrimento podia ser disciplinador. Tá vendo? Que ele traz uma perspectiva diferente dos outros amigos, né? Então ele está dizendo assim, olha, pode ser que o sofrimento de Jó seja algo que o Senhor esteja querendo ensinar para Jó, né? Então ele traz esse outro olhar aqui. E é muito interessante porque depois da fala de Eliú, nós temos quem falando? Deus. Então o Eliú também, ele prepara o caminho para a fala de Deus. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Tá? Então, isso mesmo. Então, gente, então ficou assim, ó, a fala de todos eles, tá? A fala de todos eles aqui, ó. Então,
nós temos o Elifaz, que é o primeiro, nós temos o Bildade, que foi o segundo, o Zofar, que foi o terceiro, e por último, dos 4, nós temos o Eliú, tá? Então, nós já temos aí a característica de cada um deles. E agora, para fechar esse entendimento sobre a visão dos 4 amigos de Jó, eu vou colocar um ponto a mais aqui e um ponto a mais aqui, que são características, né, que são considerações importantes para a gente entender o olhar desses amigos, tá bom, gente? Isso gente, sério, essa é a melhor parte, gente, essa é a melhor parte, porque daí a gente consegue enxergar como um todo. Então, uma consideração importantíssima que a gente precisa aqui, eu vou ampliar agora, e vou colocar aqui. É o quê? Agora eu vou colocar número 5, tá? Porque os meus olhos vão seguir a numeração aqui. Então eu vou colocar aqui. Número 5. 5. Teologia deles. A teologia deles. Nós, eu vou pôr esse ponto aqui, porque também? Porque esse ponto aqui, a teologia deles, foi algo que nós tratamos muito nas lives que eu fiz sobre Jó, tá? Então, se você assistiu às lives, você já vai se lembrar disso daqui que nós falamos, né? Porque nós mergulhamos no texto bíblico, na fala de cada um deles, na fala de Jó, e nós tivemos essa percepção e esse entendimento sobre a teologia, ou seja, a forma com que eles enxergavam Deus, tá? E também a forma com que eles viam o agir de Deus. E isso aqui é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós estamos, e esse foi o chamado que, né, nós fizemos ao longo dos nossos estudos no livro de Jó, que muitas vezes nós construímos um Deus para nós. Nós construímos um Deus. E a partir desse Deus que nós construímos, ele vai agir da maneira que nós queremos. Né? Então, o que acontece? Essa era a forma com que eles viam Deus, e eles não só viam Deus, como viam o agir de Deus e como esse Deus que eles criaram se relacionava com a sua criação. Gente, o mais espetacular disso tudo é observar que nós também, muitas vezes, estamos com um olhar para Deus, como os amigos de Jó. Esses amigos que a gente lê um texto e a gente fala assim, meu Deus, que tipo de amigo é esse? Falta um espelho para a gente se identificar como cada um deles, tantas vezes. Então vamos lá, a teologia deles. Nós vimos, né, a teologia da retribuição. Eu vou colocar, para não escrever teologia, eu vou pôr só um T aqui, tá? Teologia da retribuição, eu vou pôr imediata, tá? A teologia da retribuição. O que era a teologia da retribuição? Você faz, né? Você faz o bem, você recebe bênção, você faz o bem, você tem prosperidade, você faz o mal, na verdade, a punição que você recebe do seu sofrimento, você está sofrendo porque você está em pecado. Então é a teologia da matemática. Eu vou pôr aqui, teologia da matemática. E a teologia da prosperidade. De certa forma, todos eles, tá? Todos essa forma de enxergar, que é a teologia, que é o estudo sobre quem é Deus, né? Então a teologia deles, ou seja, a forma com que eles enxergavam Deus, era assim, era baseado no quê? Numa retribuição. Você está em sofrimento, né? O sofrimento é a punição, você fez alguma coisa errada, você é culpado, você pecou,
né? Então, para eles, era isso que eles estavam defendendo diante do sofrimento de Jó. Eles queriam encontrar uma resposta para o sofrimento de Jó. Então, eles vinham com a teologia deles. É interessante, eu falei nas lives que o momento que eles ficaram com o maior, que eles tiveram e refletiram maior sabedoria foi quando eles ficaram calados, né, gente, no começo. Foram aqueles dias de silêncio. Mas depois, quando começa a falar, começa a revelar o coração, misericórdia, gente, isso não é de Deus, não. Pois bem, eu vou colocar aqui, ó. Então, essa era a teologia deles. E essa teologia deles era baseada o quê, ó? O sofrimento. Opa! O sofrimento é igual ao quê? É igual à punição. Né? A pessoa estava sofrendo porque era a punição de Deus, porque ela fez alguma coisa errada, tá? Então, assim, se a pessoa estava sofrendo, Deus estava punindo porque ela fez alguma coisa errada. Era matemático, porque 1 mais 1 é 2. E a gente sabe que com Deus não é assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque nem sempre. Pode acontecer? Pode. Você pode estar sofrendo por algo que você fez errado? É óbvio que pode, mas nem sempre, tá? Que é o caso aqui da história de Jó. E outra coisa é que a prosperidade é igual a bênção. Isso era o que eles defendiam. Tá? Eles defendiam o quê? Eles defendiam que, ó, é o seguinte, se você está em sofrimento, Deus está te punindo de alguma coisa. Se você está vivendo uma vida próspera, é Deus te abençoando. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Então essa aqui era a teologia que eles defendiam. E é a teologia, ó, que enche igrejas. Muito. Onde você acaba, como é que fala? Entendendo que a bênção de Deus é a prosperidade. Ai, Deus está me abençoando. Vá dizer, minha gente, que você não diz, nossa, Deus está me abençoando. Ai, consegui uma casa própria. Deus está me abençoando. Nossa, comprei o meu carro. Deus está me abençoando. Ai, olha, eu consegui aquele trabalho. Sabe o que é isso? Teologia dos amigos de Jó. Não é de Deus não, gente. Não é de Deus não. Não é. Isso é a teologia da prosperidade. Pode ser bênção de Deus? Pode, mas nem sempre. Eu não posso tratar todos os valores deste mundo aqui, tudo aquilo que aos meus olhos é prosperidade, como bênção de Deus. Eu não posso. Então, por quê? Porque isso não é real, assim como todo sofrimento é punição de Deus. Não é. Não é. Deus age da forma dele, do momento dele, do jeito dele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele aprende a viver contente? Porque ele aprende a viver, ele aprende que isso aqui não é real. Que a maior bênção que nós temos não é algo que a gente possa ter desse mundo, não, é a própria presença de Deus. É Ele que é a maior bênção. Se eu não entendo que o meu Senhor Jesus, Ele é a minha maior bênção, o maior valor, o meu maior tesouro, eu vou acabar pensando que quando eu recebo alguma coisa de valor nesse mundo, aquilo é bênção de Deus. Não, gente. Vocês estão vendo? Que raso isso. Que entendimento raso esse. Como se eu conseguisse colocar Deus numa caixa e soubesse quando é que Ele vai agir, como Ele vai agir e o pior, como Ele vai me retribuir. Ai, meu Deus. Que vergonha desses pensamentos, gente. Que vergonha da gente pensar assim. Então essa era a teologia deles, tá?
Agora vamos por aqui, ó. Agora vamos para o sexto e último ponto do nosso mapa mental. Então eu vou colocar aqui o sexto. Ó, o erro central. Por quê? O erro central deles. Aqui, inclusive, eu vou pôr assim, ó, um X. Porque não é assim, né, gente? E aqui a gente vai ver, ó, o erro central. O erro central é o seguinte, que eles falaram algumas verdades sobre Deus. Eu vou pôr aqui, ó. Falaram algumas verdades sobre Deus. Eles falaram algumas verdades sobre Deus, tá? Só que aí eu vou pôr assim, ó. Mas, olha aí, ó. Mas aplicaram de forma equivocada sobre Jó. Ó, eles falaram algumas verdades sobre Deus. Quando? Quando eles falaram da grandeza de Deus, quando eles falaram da justiça de Deus, quando o Bildade falava que Deus é justo. Eles falaram algumas verdades sobre Deus, mas eles aplicaram de forma equivocada sobre Jó. E eles estavam incisivos nisso, né? E é por isso que nós vemos, e eu posso escrever o erro central deles, por quê? Porque o próprio Deus os repreende. Então eu vou escrever aqui, ó. São repreendidos por Deus. Aonde está isso? Em Jó. Eu vou pôr só esse texto aqui, tá? Em Jó 42, a gente vai observar o fechamento de toda essa história, tá? Então, eu vou colocar só o Jó 42 aqui. Gente, que mapa sensacional esse daqui. Eu amo, até meu resumo, meu rascunho ficou bom aqui, gente. Gostei, vou ter que passar esse negócio a limpo. Mas olha aqui, gente, sempre tem o quê? A nossa cereja do bolo, né? A cereja do bolo, quem é? Jesus. Então, Jesus, ele é o quê? A cereja. Ele é a cereja por quê? Porque o nosso Jesus... Por que o nosso Jesus, ele é a cereja, e sempre tem uma cereja que é aquele que vai trazer revelação sobre tudo isso. Jesus, ele é quem, gente? O justo, sofredor pelos injustos. Olha isso aqui. A cereja do bolo é entender que toda essa história de Jó está apontando para um justo, porque apenas um justo veio a esse mundo como o justo sofredor. E ainda que Jó sofreu, e sofreu muito, injustamente, ele tinha pecados. Jesus foi o único que veio a esse mundo como justo sofredor pelos injustos. O justo sofredor pelos injustos. E aqui eu vou colocar assim, ó. Eu. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo. O justo sofredor pelos injustos. Eu vou colocar aqui, eu. E aí, isso tudo, esse justo sofredor pelos injustos, e eu vou colocar aqui, ó, uma seta e vou escrever assim, ó, Isaías 53. Meu Deus do céu, gente. E aqui eu vou colocar
a cruz. Ele é o justo sofredor pelos injustos. Eu entender que é sobre mim, é sobre a minha injustiça, o meu pecado. Ele veio como o justo, sem pecados, para morrer pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida, para nos conduzir a Ele. Então, gente, esse é o final do entendimento, e quando eu vejo a história de Jó dessa forma, e eu me compadeço de Jó, eu entendo que essa história de Jó aponta para o justo sofredor. A grande pergunta que fica é por que os justos sofrem? A grande pergunta, a grande questão do livro de Jó é por que justos sofrem? E você olha para situações onde justos estão sofrendo. Sim, isso é resultado do pecado original, da depravação do homem. Mas, ainda assim, apenas uma pessoa foi totalmente justa. E apenas essa pessoa sofreu a injustiça de toda a humanidade na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Toda a história de Jó aponta para o justo sofredor, Jesus Cristo. Isaías 53, sabe? Porque nem todo sofrimento, a gente aprende na história de Jó, que nem todo sofrimento ele é punição. Como os amigos de Jó estavam dizendo, não. Nem todo sofrimento é punição, amada. Porque, às vezes, ele é redenção. Meu Deus do céu. Eu vou até escrever isso aqui. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Nem todo sofrimento é... Nem todo sofrimento é o quê, gente? Punição. Às vezes, ele é meu Deus do céu. Olha isso aqui. Gente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Olha esse mapa aqui, gente. Olha esse mapa aqui. Meu Deus. Gente, agora vamos passar a caneta aqui. Eu vou pegar as cores diferentes pra gente fazer. São 6 pontos, então eu vou pegar 6 canetas coloridas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E ainda vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria fazer uns desenhos aqui, ó. Eu vou fazer assim, e eu quero ler esse mapa pra vocês, tá? Ó, eu vou ler esse mapa pra vocês. Ele era baseado nas experiências, tá? Eu vou grifar aqui já, ó. Essa caneta que eu usei, ela não é a prova d'água, então... Deixa eu ver se não vai borrar minha... Já tá seco, né? Vou fazer bem clarinho aqui pra não estragar minhas canetas. Ó, o Elifaz, ele baseava tudo nas experiências. Eu vou fazer aqui a seta, tá? Esse aqui, ó, o Bildade. Opa. O Bildade, ele era apegado o quê? Opa! Ele era apegado às tradições. Vou fazer a setinha dele aqui, ó. Vou fazer aqui, ó.
Aí, o Zofar, ó, o Zofar, ele era muito agressivo, eu vou grifar. Aqui. Eu vou, ó, o erro central. Eu vou grifar o mas, tá? Fazer uns desenhos ainda, mas vou fazer pretinho mesmo, bem básico, né, gente? O Eliú, ó. Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Ele era mais jovem, dizia que o sofrimento... Ele podia ser disciplinador. Vou grifar o disciplinador aqui. Ó. Tá? E a teologia deles. Deles quem? Dos amigos de Jó, né, gente? Então, eu vou grifar isso tudo aqui, ó. Aqui. Ó. E claro que aqui nós temos o nosso Jesus, né? Tá? Olha só que coisa mais linda que ficou. Aqui eu vou pintar essa bandeirolinha meio de marronzinho assim, tá? Essas canetas, são essas daqui, ó, da zebra, ó, da zebra. Ó, da zebra aqui, ó. Essas que eu uso, tá? Mas, ó, aqui, gente, vamos fazer uns desenhos aqui, né? Que eu tava meditando sobre isso e fui fazendo isso. Sempre procuro fazer desenhozinho muito fácil, né, gente? Pra gente acompanhar aqui, ó. Então aqui, como a gente grifou aqui as experiências, as visões dele, eu vou colocar aqui umas gaviotinhas. Gaviotinha. Por quê? Aquele pensador fica pensando nas coisas, coisa assim. Experiências pessoais, né? Ele baseia o seu entendimento nisso daqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó, Bildade. Bildade, as tradições, gente. O que eu pensei nas tradições? Eu falei, gente, tradição é muito difícil de desenhar, né? Aí eu pensei em desenhar uma ampulheta, porque ele era apegado às tradições dos seus antepassados. Então, só que assim, para desenhar a ampulheta, bem fácil, né, gente? Ó, a gente vai fazer um risco em cima, vai fazer uma meia lua viradinha para cima, ó. Tá vendo? Ó, e agora uma meia lua viradinha para baixo. E um risco embaixo. Pronto, gente. Só isso aqui, tá bom, gente? O tempo para dizer que é pegado às tradições. Zofar, ele era muito agressivo. Eu falei, Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos fazer raio, né? Sabe os raios de desenho? Quando tem a pessoa muito braba. Aí, ó, fazer assim, ó. Eu faço assim, ó, tipo um 7, e daí eu sigo aqui, ó. Ó o raio. Não ficou igual, gente? Ó. Ó. Igual, né? Tá? Faz aí, ó, começa fazendo um zigue-zaguezinho e o outro risco acompanha. Tipo brabeza. Erro central. O erro central aqui, a gente vai colocar tipo aquele símbolozinho de aviso. Ó, eu vou fazer um triângulo grandinho e aqui dentro uma exclamação, gente. Ó.
tá? Ó, um triângulo e uma exclamação. O meu Jesus, eu já coloquei aqui a cereja e a cruz, né? Eu falei pra vocês que a gente vai ter isso daqui. Aqui, eu vou colocar nessa teologia aqui, eu vou fazer uma balança. Uma balança, ó. Só que eu vou fazer a balança assim, ó. Eu vou fazer um risco comprido. Aí eu vou fazer ela pendendo para um lado, ou seja, essa balança tá desequilibrada. Ó, tipo uma cruz, só que com risquinho subindo ali, ó. Então, um aqui para baixo. E um, tipo uma cestinha, lá para cima, ó. Tá? Dá para pender mais ainda, hein, gente? Olha. Ficou bom, né, gente? Bem simples, né? A ideia aqui é fazer essas coisinhas bem simples mesmo. E aqui do Eliú, ele fala sobre disciplina. Eu vou colocar aqui uma plantinha. Porque tem alguma coisa, né, certa nele, e que depois da fala dele vem Deus falando. Então, começa a aparecer uma visão nova aí para Deus chegar e falar tudo o que tem que ser dito. Tá, gente? Então, esse é o nosso mapa mental dos amigos de Jó. Gente, sério. Olha, eu amei isso daqui. Olha só essa folha. Ó, agora eu quero ensinar para vocês, nessa nossa aula de mapa mental aqui, dos amigos de Jó, a lermos isso daqui, tá bom? Que é muito importante. Então, eu vou deixar a câmera assim mesmo, mais distante, pra gente ler esse mapa e terminar a nossa live de hoje, tá? Então, você vai chegar com esse mapa aqui, você vai poder compartilhar a história do livro de Jó com os teus amigos, né? Com a sua família, né? Olha só. Então, você vai contar a história dos amigos de Jó, que é sobre o livro de Jó. Pode escrever aqui, né, gente? Jó 1:42. É o livro inteiro, tá, gente? Eu coloco assim porque pra gente ter um entendimento. Então, isso daqui, tá vendo que foi algo? Por isso que a gente teve que construir no final do livro. Por quê? Porque ele fala, tem o conteúdo de todo o livro aqui, né? Sobre esse tema aqui, dos amigos de Jó e a forma que eles entendiam o sofrimento de Jó. Então, o primeiro que meus olhos vão correr é o número 1 aqui. Ele era o mais velho e ele argumentava, né, baseado nas experiências e nas visões que ele tinha. Então, de acordo com aquilo que ele sentia, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele via, né? Então, ele defendia o quê? Que o sofrimento, se a pessoa estava em sofrimento, é porque ela estava em pecado. Simples assim, uma visão simplista sobre o agir de Deus que não é bíblica, tá? Então essa era a forma dele. Número 2, Bildade, o segundo amigo que aparece. Esse segundo amigo que aparece, ele era apegado às tradições dos seus antepassados, então ele olhava para trás e ele queria encontrar resposta para o sofrimento de Jó também. E ele dizia assim, olha Jó, é o seguinte, se você está sofrendo é porque você é culpado, então é melhor você se acertar com Deus, porque senão você vai continuar nesse seu sofrimento. E dentro da sua fala, ele dizia também o quê? Que Deus é justo, né? Ok, Deus é justo, mas não era dentro disso que Deus estava agindo. O terceiro amigo que aparece nos discursos, aí, nos ciclos de discursos, é o Zofar. O Zofar era duríssimo, agressivo, acusador, né? Ele vinha sem dó nem piedade. E ele dizia, inclusive, que o Jó, ele tinha que sofrer mais ainda, que o sofrimento que ele está tendo era pouco perto de tudo aquilo que ele merecia sofrer, né? Então ele está dizendo assim, olha só como esse homem era cruel. E ele fala, e ao mesmo tempo, vocês vejam, ele fala também sobre o quê? Sobre a grandeza e a justiça de Deus. O quarto é o Eliú. Eliú é o mais jovem dos amigos, ele aparece no final. E ele dizia o quê? Que o sofrimento, ele traz uma visão diferente, e ele dizia que o sofrimento de Jó, ele podia ser uma ferramenta que Deus estivesse usando para quê? Para disciplinar Jó. De certa forma, não era bem isso, mas era dentre os amigos, era aquele que tinha uma fala mais coerente, né? E ele prepara o caminho para a fala de Deus. Aí,
né? Deus fala e quando Deus fala, ele expõe o coração dos amigos. E quando ele expõe o coração dos amigos, a gente vê revelado o que? A teologia deles, ou seja, a forma com que eles enxergam Deus, o que é essa teologia, né? A ciência sobre esse Deus. Então, como é a forma que eles enxergavam Deus e o agir de Deus? Era pela retribuição, é uma teologia da matemática que eu falei aí, né? Eu gosto muito de matemática, onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e é muito retributiva, né? E a teologia da prosperidade, que juntando essas teologias aqui da forma com que eles enxergavam e criaram o Deus deles, toda a punição, né? Ela era a punição de Deus pelo pecado que acarretava no sofrimento do homem. Então, Jó, peça perdão, porque você pecou. Se você não pedir perdão, você vai continuar em sofrimento. Por quê? Porque a bênção, a prosperidade é sinal de bênção de Deus. E o sofrimento é sinal de punição de Deus. Isso é errado, tá? E aí, para finalizar, o último tópico do nosso mapa é o erro central deles, que eles falaram algumas verdades sim sobre Deus, mas vou até circular esse aqui. Aplicaram de forma equivocada sobre Jó. Nós sabemos, né? Nós temos o spoiler da história. Então a gente sabe que eles aplicaram de forma errada. E eles são repreendidos por Deus. Então a gente vê que o próprio Deus, né, está dizendo: ei, vocês estão equivocados. Não é sobre isso. E aí nós temos a cereja do bolo. Quem é a cereja, minha gente? Que não ele, nosso Senhor Jesus. Meu Deus do céu. O justo sofredor pelos injustos. O único justo que sofreu pelos injustos. Que esses injustos, no meio desses injustos todos, estou eu aqui. Eu não sou a justa sofredora. Eu sou a injusta. Que alguém teve que vir sofrer a injustiça minha. Aonde? Na cruz do Calvário. Isaías 53. Gente, isso aqui, minha gente, é valiosíssimo. Isso aqui é a gente condensar esse estudo de uma forma cristocêntrica. É a gente enxergar que toda essa história aponta para o único justo sofredor, Jesus Cristo. E que nós estamos na posição dos injustos e não do justo. Então, minha gente, esse é o nosso mapa mental dos amigos de Jó, querendo encontrar resposta para o sofrimento de Jó. E ainda finalizamos, né? Com essa frase aqui, ó. Nem todo sofrimento é punição, às vezes é redenção. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sensacional, minha gente! É sensacional isso daqui. É um estudo, um mapa mental, uma forma visual de entender o texto com profundidade. Isso aqui é profundo, minha gente. Tá? E é uma coisa assim que todos, aqueles que gostam de desenho, aqueles que não gostam de desenho podem fazer. Aqueles que não gostam de desenho podem até se atrever aí a fazer essa bandeirola aí que a gente mostrou passo a passo de uma forma bem simples, tá bom? Mas a gente vai seguindo aí. Claro, aqui você só pode, se você não gosta, não quer fazer a bandeirolinha, só escreve o tema aí, tá? Tudo muito simples sempre, o nosso mapa mental aqui, para que todos possam acompanhar, porque eu creio nessa ferramenta de estudo, de ensino, de aprendizagem, que vai nos ajudar bastante aí no percorrer desses 2 anos de estudo bíblico, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Amém, minha gente? Segunda-feira estamos aqui de novo para a nossa live às 8 horas da manhã. Sensacional! Eu vou passar limpo esse mapa aqui e vou postar aqui, tá bom, gente? Deus abençoe e até a próxima. Até segunda às 8, hein?